Gente, o meu filho ligou para nós agora aqui e interrompeu a nossa Transmissão. transmissão. Mas nós estamos voltando, então você volta aqui onde você estava. A gente está retornando onde estava para poder dar continuidade a essa. É. Então, do quando, né? É, Quando esse ilustre conquistador tomou essa última cidade, ele, vendo-se, avançou para Jerusalém e o grão sacrificador Jado, que bem conhecia sua cólera contra ele. Vendo-se com todo o povo em tão grave perigo, recorreu a Deus, ordenou orações públicas para implorar o seu auxílio e ofereceu-lhe sacrifícios. Deus lhe apareceu em sonhos na noite seguinte e disse-lhe que fizeste espalhar flores pela cidade, mandasse abrir todas as portas e fosse revestido de seus hábitos pontificiais com todos os santificadores também, assim revestidos, e todos os demais vestidos de branco, ao encontro de Alexandre, sem nada temer do soberano, porque ele os protegeria. Jado comunicou com grande alegria a todo o povo a revelação que tivera, e todos se prepararam para esperar a vinda do rei. Quando se soube que ele já estava perto, o grão sacrificador, acompanhado pelos outros sacrificadores e por todo o povo, foi ao seu encontro, com essa pompa tão santa e tão diferente das outras nações, até o lugar denominado Safa, que em grego significa mirante, porque de lá se podiam ver a cidade de Jerusalém e o templo. Os fenícios e os caldeus, que estavam no exército de Alexandre, não duvidaram de que, na cólera em que ele achava contra os judeus, ele lhes permitiria saquear Jerusalém e dariam um castigo exemplar ao grão sacrificador. Mas aconteceu justamente o contrário, pois o soberano apenas viu aquela grande multidão de homens vestidos de branco, os sacrificadores revestidos com seu paramento de linho e o grão sacrificador com seu éfode de cor azul adornado de ouro e a tiara sobre sua cabeça com uma lâmina de ouro sobre a qual estava escrito o nome de Deus. Devia ser muito impressionante, né? Aproximou-se sozinho dele, adorou aquele augusto nome e saudou o grão sacrificador, ao qual ninguém havia saudado. Então os judeus se reuniram em redor de Alexandre e elevaram a voz para desejar-lhe toda sorte de felicidade e prosperidade. Mas, dá tempo ainda? Dá. dá. Mas os reis da Síria e os outros que o acompanhavam ficaram surpresos, de tal espanto que julgaram que ele tinha perdido o juízo. Parmênio, que gozava de grande prestígio, perguntou-lhe como ele, que era adorado em todo o mundo, adorava o grão sacrificador dos judeus. Não é a ele, respondeu Alexandre, ao grão sacrificador que eu adoro, mas a Deus, de quem ele é ministro, pois quando eu ainda estava na Macedônia e imaginava como poderia conquistar a Ásia, ele me apareceu em sonhos, com esses mesmos hábitos, e me exortou a nada temer. Olha, Olha gente, só. demais, né? Disse-me que passasse corajosamente o estreito de Helesponto e garantiu-me que ele estaria à frente de meu exército e me faria conquistar o império dos persas. Eis porque jamais tendo visto antes a ninguém revestido de trajes semelhantes aos com que ele me apareceu em sonhos, não posso duvidar de que não tenha sido por ordem de Deus que empreendi esta guerra, e assim vencerei Dario. Destruirei o império dos persas, e todas as coisas suceder-me-ão segundo meus desejos. Alexandre, depois de ter assim respondido a Parmênio, abraçou o grão sacrificador e os outros sacrificadores, caminhou depois no meio deles até Jerusalém, subiu ao templo, ofereceu sacrifícios a Deus da maneira como o grão sacrificador lhe dissera que devia fazer. O soberano pontífice mostrou-lhe em seguida o livro de Daniel,
onde estava escrito que um príncipe grego destruiria o império dos persas, e disse-lhe que não duvidava de que era ele a quem a profecia fazia menção. Alexandre ficou muito contente, e o bode se engrandeceu em grande maneira, mas, estando na sua maior força, aquela grande ponta foi quebrada, e subiram no seu lugar 4 também notáveis para os 4 ventos do céu. Verso 8. Gente, dá para você observar que Dario foi um rei que agradou a Deus, né? Contribuiu com o retorno do povo de Israel. Depois você vê que Alexandre foi usado por Deus Para também destruir ele. para destruir A gente vê o seguinte, que os planos e propósitos de Deus, que Deus estabeleceu, vão se cumprir. Não importa quem ele vai usar, Deus tem o Glória a plano Deus. determinado. Glória a Deus. Nós fazemos parte do plano de Deus. Nós estamos inseridos dentro do plano de Deus. Não importa o tempo que que vai durar, o quanto nós vamos ser usados, não importa. O que importa é que o propósito de Deus se cumpra. Se Deus vai usar a gente por meses ou anos, é Deus quem determina a gente. O importante é a gente se sentir feliz por fazer parte desse projeto. Sim. Né? Não muito importa se importante você vai É. de avião ou de ônibus. Não importa se vai de Você avião vai ou de chegar lá. Isso, Né? com Porque certeza. muitas vezes a pessoa tem uma visão daquilo que Deus vai fazer e se coloca no lugar certo. Mas tem pessoas que já demoram um pouco. Não é porque tem pessoas, Mas gente, o plano se cumpre. servos do Senhor, que elas julgam, olha só, elas pensam Hoje eu ouvi o Pedro, que só é parente, né? Não é mesmo? Felipe Parente, né? Felipe Parente, As pessoas pensam que só é usada por Deus, pastor, diácono, presbítero, missionário. Não. Todas as pessoas estão inseridas dentro do plano de Deus. Você está inserido dentro do plano de Deus. O que você vai fazer para Deus, pode você achar pequeno, mas para Deus é grande. Por quê? Porque foi aquilo que ele determinou para você. Ou seja, todos nós somos peças do plano que Deus traçou. Tem peças maiores e peças menores, mas todos fazem parte de um único plano, de um único propósito de Deus. Amém. É bom a gente saber disso, gente, porque a gente fica se alegre. Fala assim, eu estou aqui para serviço do Senhor. Amém. Então, as 4 pontas do texto em foco compreendem também as 4 asas que o leopardo trazia em suas costas. Versos 7 e 6. Seu estado maior era composto de 4 generais, que na visão são representados pelas 4 pontas pequenas. Já não existindo o general, todos queriam tomar o seu lugar, mas nenhum tinha um poderio militar para isso. Depois de muitas lutas, decidiram dividir em 4 partes o império conquistado por Alexandre, a saber, Macedônia, Trácia, Síria e Egito, cabendo cada uma a um general. Ptolomeu teve o Egito, Seleuco a Síria, Antípater a Macedônia e Filétero a Ásia Menor. Quebra a língua da gente. Desses 4, os que mais diretamente interessam a história dos israelitas são os que se dirigiram para o Egito, Ptolomeu, e para a Síria, Seleuco. Agora vamos aos... Falta pouquinho, mas dá tempo ainda. Nós temos aí 6 minutos, né? Vamos para os Seleucidas em cena, né? Que é o que interessava a Israel. 8 é Daniel, né, João? Isso aqui. Daniel, aí continua... a continuação foi até o 14, agora é do 15 ao 27, né? Que vai falar sobre a interpretação. Não é a interpretação. Nós estamos lendo a interpretação. Tá. Nós já lemos. Já lemos, né? De um dos 4 chifres saiu um notável, que era pequeno, mas tornou-se grande em poder. O pequeno chifre
que saiu de uma das pontas de Seleuco, representa em seu primeiro estágio Antíoco Epifânio, monarca Seleucida, do ramo sírio do Império Grego, o qual fez um esforço extremo para extinguir a religião judaica. Segundo o historiador Flávio Joséfo, ele veio com seu exército a Jerusalém. Vou dar um pouco d'água. Seca a garganta, né, irmãos? Então, vamos lá. Ele veio com seu exército a Jerusalém 143 anos desde que Seleuco e seus sucessores reinavam na Síria. Sem dificuldades, tornou-se senhor dessa praça, porque os de seu partido abriram-lhes as portas. Mandou matar vários do partido contrário, apoderou-se de grande quantidade de dinheiro e voltou para Antioquia. Na próxima aula, na próxima lição, nós vamos voltar aqui para falar, para não quebrar, porque de qualquer forma a gente vai ter que parar e vai quebrar essa leitura. Então nós vamos voltar no Seleucidas em cena, ok? Gente, o que eu quero dizer é o seguinte, nós vamos compartilhar 2 vídeos. Por quê? Porque o primeiro vídeo teve uma interrupção por causa de uma ligação que interrompeu o nosso vídeo. E nós vamos mandar o outro vídeo que é a sequência, onde nós retomamos e chegamos até esse final. Então, você vai receber 2 vídeos, nós vamos compartilhar 2 vídeos. Você, por favor, compartilhe os 2 vídeos. Nós vamos salvar os 2 vídeos no Facebook, no YouTube. Vamos colocar parte 1 e parte 2, né? Para poder a gente saber exatamente identificar, para a gente não perder o fio da meada, gente. É muito importante isso que nós estamos estudando, porque nós estamos falando do nosso tempo, né? A escatologia de Daniel, mas aconteceu na época de Daniel. Mas você, depois, quando nós entrarmos na escatologia de Apocalipse, você vai ver que há uma ligação entre os dois, que foram profetizados em tempos diferentes, muito longe uns dos outros, mas que falam exatamente do tempo que nós estamos vivendo. Então é importante, porque a gente precisa conhecer o tempo que estamos vivendo e nos preparar para o Senhor. Gente, como sempre digo, Satanás vai tentar impedir você de estudar e de outras pessoas estudarem. Então lute contra o inimigo, compartilhe o máximo que você puder e incentiva, porque nós estamos aqui estudando algo que vai preparar o nosso coração e a nossa vida para servir melhor o Senhor. Amém? Nós queremos agradecer a companhia de cada um dos nossos irmãos que estiveram aqui conosco, estudando, com paciência, houve interrupção, mas retomaram, e glória a Deus. Se perdeu alguma coisa, vai lá no vídeo, dá uma olhada. Se tem alguma dúvida, coloca. Se você tiver pergunta, faz a pergunta lá no YouTube, porque para nós é melhor que você está fazendo um comentário lá no YouTube, né? Então faz isso, tá? Eu te convido a logo mais às 20 horas. Às 20 horas hoje à noite temos o nosso culto em casa. Não deixe de adorar a Deus. Se você ouviu a ministração de terça-feira, você viu. Se não viu, veja. Porque é muito importante a gente saber o que está acontecendo no ambiente de culto. Não podemos deixar de cultuar a Deus. Deus tem provido situações para a gente cultuar o Senhor. Não podemos dizer que não estamos podendo ir à igreja, não estamos podendo ir ao templo. Nós temos sim. A palavra de Deus, ela não para. Amém. Amém? Amém. Que Deus possa te abençoar e te convidamos então a estar conosco. Deus abençoe. Continuamos então, vem estudar comigo na segunda-feira. Agradeço a companhia. Amém. Continuamos então nosso estudo na segunda-feira às 18 horas. O Senhor te dê um ótimo final de semana. Claro que eu estou desejando um fim de semana agora, mas espero você às 20 horas. Amém? Glória a Deus. Tchau.